Bom dia, amada Igreja do Senhor. Que a paz seja com cada um de nós nessa manhã, amém? Está feliz nessa manhã? Amém? Que bom, né? Que bom que podemos estar aqui para louvar o nosso Deus, né? Porque Ele é tudo na nossa vida e esse é o motivo por estarmos na sua casa, na sua presença, né, ouvindo a sua voz, ouvindo a sua palavra, louvando ao nome dEle, porque por Ele e para Ele são todas as coisas, amém? Eu quero ler com vocês, lá em Jeremias 29:11. Jeremias 29:11. Lá diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Então eu gostaria de repetir mais uma vez: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Então é esse Deus que nós servimos, né? Que por mais que as circunstâncias e por mais que nós venhamos a errar, os planos do Senhor jamais serão frustrados, né? E Ele vai se realizar a cada um deles nas nossas vidas. Independente de qualquer circunstância, né, de qualquer coisa que nós venhamos a passar, os planos do Senhor, eles jamais serão frustrados, né? Então que nós possamos nessa manhã louvar esse nosso Deus tão maravilhoso, que tem planos para nós. E planos de paz, planos de amor, planos do bem, né? Muitas vezes a gente acha que tudo está perdido, mas não está. Porque o Senhor é o nosso Deus. Ele tem planos e os planos deles vão ser concretizados na nossa vida. Amém? Você crê nisso? Amém? Então se coloque em pé, né? E vamos estar orando e agradecendo esse Deus que tem planos para as nossas vidas e que nós sabemos que eles vão se cumprir, né? E os planos que o Senhor tem não são planos que o homem tem a respeito da nossa vida, a respeito de nós, né? Os planos de Deus são planos perfeitos. Por mais que nós venhamos a passar por lutas ou tribulações muitas vezes, né? É pelos nossos pecados. Mas os planos do Senhor que são perfeitos, eles vão acontecer, vão se realizar nas nossas vidas. E os planos deles são planos de bem e de coisas boas. Amém? Coloque teu pensamento, né? Esteja com o pensamento do Senhor nessa manhã, esteja orando e pedindo para Ele que coloque no teu coração o desejo, né? Que Ele venha te tocar, que o Espírito Santo dele está nesse lugar, já se faz presente nesse lugar, que venha tocar a tua vida, que venha transformar o teu coração, que você quer aprender mais dele, que você quer estar sempre junto dele, né? Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos bendizer a Ti, Senhor. Bendizer ao Senhor, porque Tu és bom, porque a Tua fidelidade, Senhor, tem sido para sempre nas nossas vidas, Senhor. Nós Te louvamos, Pai, porque Tu és bom. Nós Te louvamos, Senhor, porque tudo que temos e tudo que somos, Senhor, vem de Ti, ó Pai. Que nós possamos, Senhor, ter um coração disposto a Te obedecer, ó Deus, a andar nos Teus caminhos, a fazer a Tua vontade, Senhor. Vem, Santo Espírito de Deus, e toca, Senhor, cada vida que se faz presente neste lugar, ó Deus. Senhor, eu não conheço, mas Tu conheces, ó Deus, e sabes, Senhor, o desejo do coração de cada um dos Teus filhos, ó Pai. E o Senhor tem planos, Senhor, para cada um de nós, ó Pai, que eles possam ser realizados, Deus. Que nós não venhamos, Senhor, a frustrar os planos que o Senhor tem para as nossas vidas, Pai, mas que nós possamos ser filhos obedientes, ó Deus. Filhos, Senhor, que Te buscam, Senhor, que buscam a Tua palavra, Senhor, que buscam, Senhor, a Te conhecer, ó Deus, a cada dia mais, Senhor.
Vem, Espírito Santo, neste lugar, Senhor. Toca, Senhor, as nossas vidas, Senhor. Transforma, ó Pai, os nossos corações nessa manhã, Senhor. Que nós possamos sair daqui, Senhor, não da mesma forma como aqui nós entramos, Pai, mas que o desejo do nosso coração, Senhor, seja estar na Tua presença, seja fazer a Tua vontade, Senhor. Sabemos, Pai, que o mundo nos oferece muitas coisas, Pai, mas que nós não venhamos ser enganados pelo mundo, Senhor, mas que a Tua vontade seja feita nas nossas vidas, Pai. Nós Te louvamos, Senhor, nós queremos engrandecer a Ti, Senhor, porque Tu és bom, Senhor, porque Tu és maravilhoso, Senhor, porque Teu santo nome, Senhor, está acima de todo nome, Senhor. Vem, Espírito Santo, nos conduz, ó Deus, fala conosco, Senhor. Abre, Senhor, os nossos corações, que nós possamos, Senhor, entender aquilo, o propósito do Senhor para as nossas vidas, Senhor. É o que nós Te pedimos nessa manhã, Senhor. Vem, Espírito Santo de Deus, vem sobre este lugar. Vem, Senhor, sobre essas pessoas, Pai. E transforma, Senhor, cada um de nós, ó Pai. É o que eu Te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o nosso Deus. Amém. mais
esse som possa subir e que o Senhor possa descer neste lugar. Amém? Que nós possamos sentir o toque do nosso Deus. Vem, Espírito Santo, neste lugar, ó Pai. E transforma, Senhor, as nossas vidas, Senhor, e ser conosco, ó Pai. Nós queremos te louvar e bendizer a Ti, Senhor.
pelo Senhor estar aqui conosco nessa manhã, Pai. Muito obrigado, Deus, porque a sua presença está aqui, Deus, porque nós podemos sentir o teu toque, nós podemos sentir o teu amor, Pai. Que o teu Espírito Santo continue aqui conosco, Pai, em nome de Jesus, Pai. Nós precisamos de ti, Senhor, nós necessitamos do Senhor, Pai. Nós necessitamos da tua graça, do teu poder, ó Deus. Nós necessitamos, ó Deus, da tua misericórdia, Pai. Tem misericórdia de nós, ó Deus. Que a tua misericórdia nos alcance todos os dias, Pai. Oh, Jesus. Paz seja convosco, amém? Amém, irmãos. O tema do culto de hoje, irmãos, é destruindo as fortalezas nas finanças, amém? A gente continua com o nosso seminário de destruição de fortalezas, amém? Abra sua Bíblia em Eclesiastes 5:19. Marcelo vai me auxiliar hoje lá. Diz o seguinte, irmão: e a todo homem a quem Deus deu riquezas e bens, Ele deu poder para delas comer e tomar a sua porção, e gozar do seu trabalho, isto é dom de Deus. Provérbios 3,16 diz assim também: na mão direita a sabedoria garante a você vida longa, e na mão esquerda riquezas e honra. Amém? Vamos orar, irmãos? Deus, nós queremos te glorificar por esse dia, queremos te agradecer, ó Deus, porque o Senhor está aqui conosco, Pai, porque nós podemos sentir, ó Deus, o teu toque, a tua presença, o teu doce amor, Paizinho. Abençoa essa manhã, Pai, que nós possamos ser tocados pelo Senhor, Pai, que o Senhor possa estar falando conosco, Deus, que o Senhor cresça nesse lugar, Pai, que o teu Espírito esteja aqui presente, Pai, e que a tua obra seja realizada nesta manhã, Pai, em nome de Jesus, ó Deus. Amém, Paizinho. Amém, irmãos? Podem se assentar, fiquem à vontade. Irmãos, eu vou fazer algumas perguntas para vocês, e se alguém falar eu desço daqui, vocês sobem pregar, beleza? Beleza? Sim ou não? Não? Quem aí nunca teve problema financeiro? Ninguém falou eu, beleza. Continuo pregando. Quem nunca passou aperto por falta de dinheiro? Quem nunca se preocupou em ganhar dinheiro, pagar contas ou ganhar para comprar mais alguma coisa? Ninguém vai falar eu? Sério? Irmão, se você respondeu eu, mesmo que só porque eu falei que vocês iam pregar, vocês podem não ter respondido para não vir pregar, né? Então eu vou continuar aqui. Obrigado, irmão. Mesmo que você tenha falado eu no teu coração, parabéns, porque isso é uma coisa que acontece com todo mundo. Todo mundo tem problema financeiro ou já teve problema financeiro em alguma época da vida. Isso vai desde, sei lá, até o Bill Gates já teve problema financeiro, irmãos. Pode parecer meio surreal hoje, né, pelo tanto de dinheiro que ele tem, mas pode. Mas ele já teve. Amém? Irmãos, problemas financeiros existem desde que o mundo é mundo. Amém? Todo mundo passou, passará ou está passando por um problema assim. Só que o problema, irmão, do dinheiro nas nossas vidas como seres humanos, que a consequência de ter problemas financeiros nos traz outras consequências que pioram que nos tiram a qualidade de vida. Amém? Como distanciamento no relacionamento conjugal, insegurança familiar, irritação, tensão, saúde afetada e mau testemunho diante da sociedade. Amém? Nós precisamos entender que quando nós organizamos a nossa vida financeira, tudo flui de forma mais natural, tudo flui de forma mais confortável.
Isso se agrava muito nos nossos dias, porque a gente está numa época em que eu tenho que ter sempre o celular do último lançamento, eu tenho que ter o melhor carro, eu tenho que morar na melhor casa, e a sociedade nos pede isso. Mas nós temos que entender que isso não é o mais importante. Amém? Nós não podemos simplesmente querer realizar o desejo da sociedade e começar a ter problemas financeiros que a gente não precisaria ter. Amém? Então hoje eu quero conversar com vocês, irmãos, sobre 8 princípios. Eu vou ser curto, são 8, são bastante, mas eu vou ser rápido, tá? Os princípios são curtos. 8 princípios que nós colocando eles em prática, eles podem mudar totalmente a nossa vida financeira. Amém? O primeiro, um pouquinho antes. Todo mundo já ouviu falar no Billy Graham, não ouviu? Aquele pastor norte-americano que ganhou, sei lá, acho que foi pegar as almas que ele ganhou para Jesus, acho que dá um país e sobra a gente ainda. Amém? Ele falou, com uma das pregações dele, ele falou a seguinte frase: se uma pessoa adquire atitude correta em relação ao dinheiro, isso ajudará a endireitar quase todas as áreas da vida dela. Amém? Para a gente entender o quão importante é nós sabermos gerir o nosso dinheiro, nós sabemos gerir as coisas que Deus coloca na nossa mão. E o primeiro princípio, irmãos, que eu quero conversar com vocês hoje, que eu quero pensar com vocês hoje, é o mais importante deles. Princípio número 1, o princípio da honra a Deus. Amém? Irmão, só que antes de ler o Provérbios 3, 9 e 10, é o próximo versículo que eu vou ler, irmão. Mas antes disso, eu quero que você tenha uma coisa firme no teu coração. Deus não está interessado no teu dinheiro. Deus não precisa do nosso dinheiro. Amém? Ele simplesmente não precisa. Por quê? Porque Ele é o Criador de todas as coisas. Ele tem, se ele precisasse de dinheiro, ele estralava o dedo, eu costumo falar isso, ele estralava o dedo e ia criar uma montanha de ouro aqui e estaria resolvido o problema. Foi Ele que criou tudo. Então tenha isso no teu coração, Deus não precisa do teu dinheiro. Amém? Ele não está interessado nos bens que nós podemos dar a Ele, mas na atitude com que nós fazemos isso. Como eu falei, Deus não precisa do nosso dinheiro, mas Ele quer entender aonde está o nosso coração. Amém? Aonde está a nossa confiança? Nossa confiança está na minha conta do banco? Ou a nossa confiança está em Deus? A minha confiança está nas coisas que eu possuo? Ou a minha confiança está em Deus? Esse é o intuito de Deus em relação aos dízimos e às ofertas. Amém? Deus não quer, como eu falei, Ele não precisa do nosso dinheiro. Quem precisa do dinheiro? A igreja física. Por quê? Porque a gente tem aluguel, a gente tem água, a gente tem luz para pagar, tem internet, todos os meses. Mas Deus não precisa do teu dinheiro. Amém? Provérbios 3, 9 e 10 diz o seguinte: honra ao Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos, e se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Irmãos, quando nós honramos a Deus, nós damos a possibilidade dele devolver o favor. Amém? Quando nós honramos uma pessoa, normalmente ela nos honra de volta. Não é verdade isso, humanamente falando? Quando nós fazemos isso com Deus, Ele nos honra também. É uma troca? Não, não é uma troca. Porque quando a gente honra uma pessoa, nós honramos porque nós queremos honrar. Não é verdade? Independente do que vem de lá para cá. O fato de Deus nos honrar depois disso é só um bônus. É só uma coisa que Ele faz porque Ele quer fazer. Amém? Certamente, o equilíbrio e a bênção da vida financeira começam com o reconhecimento de quem é Deus. Quem é Deus para você? Quem é Deus para mim? Nós entendemos, nós temos o real significado de quem é Deus? Nós sabemos quem é Deus? Nós precisamos entender isso, irmãos. Deus é o Criador de todas as coisas, como eu falei agora há pouco. Deus é o que nos permite levantar da nossa cama todas as manhãs. Quantas pessoas não levantaram hoje? Quantas pessoas não abriram os olhos hoje cedo? E nós precisamos entender que até nisso Deus tem um propósito. A Bíblia diz que Deus sabe quantos dias nós teremos. Deus sabe quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça. Amém? Deus, Ele é o Deus, Ele é o Senhor de todas as coisas. Ele é o nosso Deus, é Ele que nos dá o ar da vida todos os dias, é Ele que nos cuida todos os dias. E nós precisamos entender isso. É o primeiro passo para a gente poder organizar as nossas coisas, é entender qual é o papel de Deus nisso. Qual é a importância de Deus nisso. A forma como empregamos nosso dinheiro também demonstra a realidade do nosso amor por Deus. Irmãos, você já deu um presente para alguém? Com certeza já. Você deu alguma coisa para alguma pessoa, certo?
Você não fica feliz quando você vê ela usando aquela coisa? Você não fica feliz quando você dá alguma coisa para alguém e fala, pô, ele usou, quer dizer que ele gostou do que eu dei. Não fica? Assim é Deus quando Deus nos dá alguma coisa. Quando nós recebemos algo de Deus, Ele fica feliz quando nós colocamos aquilo em prática. Ele fica feliz quando nós utilizamos aquilo que Ele nos deu. Então, nós devemos honrar a Deus com aquilo que nós produzimos, amém? Com aquilo que nós fazemos e com aquilo que nós executamos com o que Ele nos dá. Fidelidade, irmãos, a Deus é uma posição. Fidelidade é uma posição, não só a Deus, em tudo que nós formos fazer. Eu ser fiel à minha esposa é uma posição que eu tomo de ser fiel a ela, amém? Eu posso optar não ser fiel, mas para eu ser fiel, eu preciso optar ser fiel. Eu preciso desejar fazer aquilo. Amém? A minha vida tem gerado honra a Deus? Eu tenho sido fiel a Deus? Eu tenho honrado a Deus com as coisas que eu tenho feito? Amém, irmãos? Se a gente for pegar a história de José tinha todos os pontos possíveis e imagináveis para se revoltar contra Deus, não tinha? Ele foi vendido pelos irmãos como escravo, ele foi acusado de um crime que ele não cometeu e foi preso, mas mesmo assim, ele continuou honrando a Deus. E Deus honrou a José de novo, certo? Lá na frente Deus honrou a José, por quê? Porque ele foi fiel a Deus. Não importa onde José estivesse, ele fazia o que ele precisava fazer com excelência. Ele fazia a obra de Deus da forma como se fosse para Deus e não para os homens. E essa é uma forma de nós honrarmos a Deus. Essa é uma forma de nós nos mostrarmos fiéis a Deus. Amém? Essa é uma forma de nós demonstrarmos ao mundo quem é o Senhor da nossa vida. Amém, irmãos? Princípio número 2. Princípio da dedicação ao trabalho. Abra sua Bíblia em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 10 ao 12. Então, o primeiro princípio é o princípio da honra a Deus, o segundo, o princípio da dedicação ao trabalho. Quando ainda, diz assim, quando ainda estávamos com vocês, porque, vamos lá, para vocês verem junto comigo. Porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Porquanto ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. A estes tais, porém, mandamos e exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo, que trabalhando com sossego, comam o seu próprio pão. Amém, irmãos? Irmãos, não existe forma de nós termos uma vida financeira equilibrada se nós não trabalharmos. Amém? Ou alguém aí é filho do Bill Gates? Não? Não, né? Alguém aí é filho do dono do boticário? Não? Não? Não, né? Pois é, a gente precisa trabalhar. Nós precisamos criar a gente precisa batalhar para criar as nossas coisas. Amém, irmãos? Aqui Paulo está falando nessa carta para os Tessalonicenses que as pessoas que têm ouvido conversas de pessoas que além de não trabalhar, ainda têm incomodado, digamos assim, as pessoas que têm trabalhado. Irmãos, produzir o nosso sustento é o segundo passo para nós termos uma vida financeira equilibrada. Corrermos atrás das coisas que nós precisamos fazer é um passo importantíssimo também para nós equilibrarmos as nossas contas. Amém? A Bíblia diz que aos seus Deus dá até enquanto dorme, não é isso que diz? Irmãos, não é nesse sentido. Eu tenho um boleto para vencer daqui 10 dias, então o que eu vou fazer? Eu vou dormir. Porque Deus vai suprir. Amém, irmãos? Mas a gente precisa trabalhar. Amém? Beleza? Provérbios 6, versículo 6 a 8 diz ainda: vai ter com a formiga, ó preguiçoso, olha para os seus caminhos e ser sábio, pois ela, não tendo chefe, nem guarda, nem dominador, prepara no verão o seu pão, na cega ajunta o seu mantimento. Amém? Irmãos, as formigas trabalham e elas não têm ninguém obrigando elas a trabalhar, mandando elas façam isso ou façam aquilo. Elas sabem o que elas precisam fazer. Elas sabem a hora que elas têm que colher para armazenar e a hora que elas não vão poder colher e elas vão comer o que elas armazenaram. Nós precisamos aprender com elas. Amém? Há um ditado popular que diz assim: o trabalho enobrece o homem. Certamente isso exclui atividades ilícitas como tráfico de drogas, prostituição, etc. Mas o fato de trabalharmos nos faz pessoas melhores. A maneira bíblica que temos de termos o nosso sustento é trabalhando dignamente.
Amém, irmãos? Então, o primeiro passo, o primeiro princípio, honrar a Deus. O segundo princípio, nos dedicarmos ao nosso trabalho. Terceiro princípio, princípio da integridade e da honestidade. Provérbios 11:1 diz: o Senhor repudia balanças desonestas, mas os pesos exatos lhes dão prazer. Irmãos, não adianta eu trabalhar igual um cavalo se eu for desonesto. Não adianta, eu posso trabalhar de sol a sol, das 6 da manhã à meia-noite todos os dias. Se eu for desonesto, eu vou colher o que eu estou plantando. Amém? Se é 1, é 1. Se é 1.1, é 1.1. E assim por diante. Amém? Não tem como eu querer que Deus me abençoe se eu fraudo as pessoas, se eu minto para as pessoas ou se eu roubo as pessoas. Amém? Provérbios 11:18 continua: o ímpio recebe salários enganosos, mas quem semeia a retidão colhe segura recompensa. Amém? Nós precisamos trabalhar com integridade, irmãos. Nós precisamos ser íntegros no relacionamento com as pessoas. Às vezes falar não é difícil, mas se nós precisarmos falar não, a gente precisa falar não. Amém? A gente não pode criar falsas expectativas nas pessoas. Nós precisamos entender que Deus está vendo todas as coisas e tudo que nós plantamos nós colhemos. Sherlock Holmes, todo mundo ouviu falar da obra de Sherlock Holmes, não? Lembra aquele? Todo mundo ouviu? Diz Sherlock Holmes. Sim? Amém. Diz uma certa ocasião, diz que o autor de Sherlock Holmes, uma certa ocasião, escreveu um bilhete para 8 de seus amigos. E era só uma brincadeira, o bilhete era mentira, irmãos, mas ele escreveu. Dizia o seguinte: tudo foi descoberto, fuja rapidamente. Esse era o bilhete que ele escreveu para os amigos dele. Diz a história que em menos de 24 horas, 6 dos amigos dele fugiram do país. Se você recebesse um bilhete desse no seu serviço, o que você faria? Fugiríamos, esconderíamos ou dormiríamos tranquilos? É muito sério isso, irmãos. Quando a gente está devendo alguma coisa em relação ao nosso caráter, qualquer coisa parece que descobriram o que a gente fez. Nós precisamos entender isso, que quando nós somos íntegros, o diabo não tem do que nos acusar. Amém? Quando nós fazemos as coisas certas, o diabo não tem do que apontar o dedo para nós. É possível encontrarmos pessoas hoje em dia dispostas a sacrificar coisas importantes, como consciência limpa e nome limpo. Irmãos, a semana passada eu falei para vocês, não existe nada que vale mais do que o nosso nome. Não existe nada que vale mais que o nosso nome. Só que o nosso nome, nós plantamos e nós regamos ele todos os dias. Amém? Para você construir um bom nome, às vezes leva anos. Para você destruir, em poucos dias você destrói. Nós precisamos entender isso. Alguém pode... Isso acontece porque possuem uma perspectiva errada dos valores de Deus. Alguns fazem até uma paráfrase e dizem fé, negócios à parte. Irmão, se nós estamos em Cristo, nada se aparta da nossa fé. Nada que nós formos fazer nos tira da fé. Tudo que nós formos fazer, ela tem que estar dentro do projeto de Deus para nós. Amém? Creia que Deus a quem nós servimos é verdadeiro. Independente de aquilo te dar vantagem ou não, faça o que é certo. E Deus vai honrar você. Amém? Se a gente for pegar Daniel e os amigos dele na Babilônia, nos 2 milagres de Deus, eles podiam ter feito o que era mais fácil, concordam? Concorda comigo? Daniel podia ficar, não pode mais orar durante um mês ou ficar um mês sem orar. Podia ou não podia? Era certo ou era errado? Era errado. Mas ele ia para a cova dos leões. O que ele fez? Fez o certo. Foi para a cova dos leões? Foi. Jesus salvou ele, Deus salvou ele? Salvou. Os 4 amigos de Daniel da mesma forma. 3, né? 3 amigos de Daniel da mesma forma. Eles podiam adorar a estátua de ouro do rei? Podiam. Eles adoraram? Não. Por quê? Porque era errado. E eles sabiam que eles iam para a fornalha. A Bíblia diz que o rei mandou esquentar a fornalha 7 vezes mais para jogar eles lá dentro. E mesmo assim, Deus livrou eles. Por que Deus não nos livraria se nós fizermos o certo?
Por que razão, se nós estivermos no centro da vontade de Deus, nós não seremos livrados? Qual é mais fácil? Deus arranjar um novo emprego para mim ou Deus me tirar da cova dos leões? Concordam comigo? Então, nós precisamos entender que a nossa integridade não tem preço. Que a nossa integridade, nós precisamos deitar a cabeça no nosso travesseiro e dormir tranquilos, porque a gente sabe que a gente fez o certo. Amém? Quarto princípio, o princípio da adaptação. Provérbios 21, 17. Diz assim. Eu estou falando muito rápido, né? Os versículos eu estou judiando do Marcelo hoje. Provérbios 21, 17 diz assim: o que ama os prazeres padecerá necessidade. O que ama o vinho e o azeite nunca enriquecerá. Irmãos, o mundo inteiro passa por uma pandemia, certo? Nós estamos numa recessão tremenda, porque as coisas estão caras, os salários não têm subido, pessoas estão morrendo, lockdown, fecha tudo, abre tudo, fecha tudo, abre tudo. Agora deu uma parada, graças a Deus. Mas ou nós aprendemos a nos adaptar à nossa nova realidade, ou a gente tende a quebrar, a gente tende a nos perder nas nossas contas. Amém? É possível que vocês e eu estejamos entre aquele grupo de pessoas que não teve um aumento salarial nos últimos 2 anos. Talvez eu ganhava 1.000 e hoje eu ganho 800. Talvez eu ganhava 2, hoje eu ganho 1.500 e assim vai. Eu preciso me adaptar a essa nova realidade. Como eu faço isso? Cortando gastos. Se eu ia de carro para o trabalho e eu consigo ir a pé, eu vou passar a ir a pé, porque a gasolina está cara. Se eu comia 3 pães no café da manhã, eu vou comer 1. Nós precisamos nos adaptar. Às vezes é necessário que a gente dê um passo para trás para podermos dar 2 para frente. Amém? E existem 2 coisas que a gente precisa entender sobre o princípio da adaptação. A primeira delas, que nós precisamos confiar na provisão de Deus. Amém? Provérbios 10:3 diz assim: o Senhor não deixa o justo passar fome, mas frustra a ambição dos ímpios. Ou nós acreditamos em 100% do que a Bíblia diz, ou a gente está nos enganando e perdendo o nosso tempo. Amém? Se a Bíblia diz que Senhor não deixa o justo passar fome, nós não iremos passar fome. Amém? Se a Bíblia diz que nós somos vitoriosos, aliás, somos mais do que vitoriosos, nós somos mais do que vitoriosos. Basta que nós estejamos no centro do propósito de Deus. Basta que nós coloquemos a Bíblia como um todo para agir na nossa vida e não só pegar alguns fragmentos dela. E o segundo ponto é contente com o que Deus lhe dá. Amém? Filipenses 4, 11 e 12 diz assim: Paulo estava preso, irmãos. Preso. Alguém aqui já foi preso? Não, né? Graças a Deus. Mas ele estava preso. Ele diz o seguinte: não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Será que nós, quando nós temos dificuldades, nós temos a fé de falar isso? Tendo muito, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Mesmo assim nós glorificaríamos a Deus? Mesmo assim nós honraríamos a Deus? Quando eu estou tendo a fartura e a abundância, é fácil falar. Onde você está hoje, irmão? Eu estou aqui em Paris. Vim ver a estreia do Messi aqui no PSG. É fácil. Mas e quando a gente está apertado? A gente continua acreditando no poder de Deus? Irmãos, deixa eu contar um segredo para vocês que eu aprendi na pele. Deixa eu contar um segredo para vocês que eu aprendi na pele. Deus não precisa de ajuda. Amém? Repita comigo. Deus não precisa de ajuda. Deus não precisa que a gente faça mágica. Deus não precisa que a gente faça mais do que a gente precisa fazer. Deus é Deus, independente de. Amém? Deus não precisa que a gente ande
tente fazer a parte do impossível. Ele só precisa que a gente faça o possível. Amém? Mas nós precisamos fazer a nossa parte. Nós precisamos entender que a gente precisa trabalhar, que a gente precisa ser honesto, que a gente precisa nos adaptar. Amém? Porque senão a gente poda o poder de Deus nas nossas vidas. A gente simplesmente bloqueia isso. O consumo e o padrão de vida, além das nossas posses, são o motivo do nosso insucesso financeiro. Os sonhos de consumo não devem ser abandonados, e sim adiados até que tenhamos as reservas financeiras suficientes para realizá-los. Amém, irmãos? Não estou falando para você que a gente não pode sonhar. Não estou falando isso. Eu só estou falando que a gente precisa entender que existem fases da nossa vida que nós precisamos dar um passo para trás, para que os nossos sonhos possam ser realizados lá na frente. Amém? Quinto princípio, o princípio do não às dívidas. Provérbios 22, 7 diz o seguinte: o rico domina sobre os pobres, e o que toma emprestado é servo do que empresta. O rico domina sobre os pobres, e o que toma emprestado é servo do que empresta. Amém, irmãos? Misericórdia, né? Alguém acredita que existe Black Friday no Brasil? Não, né? Então, por favor, irmãos, novembro está aí, mas não caiam nessa. Por favor. Amém? Às vezes, irmãos, nós vivemos um mundo tão consumista que eu preciso ter o celular, o iPhone XYZ, mas na verdade o telefone que eu tenho supre a minha necessidade. Tem coisas que nós não precisamos, irmãos. O meu sonho era ter uma Ferrari. Vocês acham que eu vou comprar uma Ferrari? Nem que eu tivesse os 500 mil guardados, irmãos. Por quê? Porque é uma coisa que eu não preciso. É uma coisa que não vai me... O meu carro me leva talvez até em mais lugares, porque ele é mais alto um pouquinho do que a Ferrari me levaria. Amém? Já pensou passando de Ferrari nessas lombadas aqui, em Rio Branco? Já pensou? Não ia dar certo, irmãos. Eu não preciso disso. Amém? Eu não preciso de uma televisão de 80 polegadas em casa. Não preciso. Por quê? Porque eu mal assisto televisão na minha casa. Eu assisto desenho animado na minha casa. Amém? Nós precisamos entender que existem coisas que nós não precisamos. E se nós não observarmos isso em relação ao princípio da adaptação, nós quebramos o quinto princípio. Se nós não cuidarmos da forma de adaptarmos a nossa realidade às coisas que nós podemos ter, nós quebramos o quinto princípio, que é o princípio do não às dívidas. Amém? Irmão, só existe uma forma de nós corrigirmos a nossa rota financeira, se nós pararmos de gastar. Não tem outro milagre. Não tem. Nós precisamos diminuir os nossos custos. Amém, mas eu vou ser promovido. Amém. Quando você for promovido, você aumenta o teu custo. Antes disso, você não aumenta. Amém? Provérbios 22, 7. Então, o rico domina sobre os pobres, o que toma emprestado é servo do que empresta. O mercado produz e tenta nos convencer a comprar. Faça em 12 vezes sem juros no cartão. Irmãos, cartão de crédito, eu vou falar sobre ele daqui a pouquinho. Vou contar uma história minha sobre ele. Cartão de crédito é uma bênção para quem sabe usar. Para quem não sabe, ele é uma maldição horrível. Irmãos, o princípio do não às dívidas se divide em 2 passos. Primeiro, evite financiamentos e empréstimos, especialmente para bens de consumo. Evite comprar coisas financiadas. Por quê? Porque hoje você ganha 1.000. Você sabe que aquela parcela de R$50 cabe nos teus 1.000. Mas daqui 3 meses você perde o emprego, e daí? Só que você tem mais 12 parcelas para pagar de R$100 por mês. E o que você faz? Amém? Nós precisamos cuidar com isso. E o segundo ponto, evite cartões de crédito. O pastor batista Verne Russell Jr. dos Estados Unidos disse que o cristão não pode servir ao Master, Senhor, e ao Mastercard. Sabe por quê? Porque normalmente, quando nós precisamos, nós colocamos o Master de lado e vamos resolver o problema do Mastercard. E não o contrário. Amém? Então, irmãos, eu sou casado há quase 10 anos, quase 11. Em janeiro, quase não, né? Falta 5 meses ainda. Em janeiro eu faço 11 anos de casado. Quando eu tinha no 3º, ano de casado, a Nanda para essas coisas ela é melhor do que eu, mas eu acho que entre o 3º e 4º ano de casado, eu sou
vou abrir um parênteses, eu sou um cara extremamente organizado com o meu dinheiro. Eu tenho, se você me perguntar quanto você ganhou de dinheiro no primeiro mês de casamento, eu tenho isso anotado, até hoje. Desde fevereiro de 2011, porque a gente casou dia 21 de janeiro. Fevereiro de 2011 para frente eu tenho tudo anotado. Se você me perguntar quanto você gastou, eu sei, eu abro minha planilha e posso te dizer. Só que num desses meses, no terceiro ou quarto ano, eu me perdi nas contas. Sabe aquela coisa de tipo assim, vamos fazer isso, vamos e tal, vamos. Quando eu vi, chegou a fatura do cartão de crédito, eu tinha que pagar ela poucos dias depois e eu não tinha dinheiro para pagar. Não tinha. E eu fui conversar com a Maria Fernanda em casa, a situação é essa e tal, não sei o quê. E mulher é uma bencinha para ajudar o marido às vezes, né? Ela olhou para minha cara e falou assim, amor, ou a gente paga o cartão de crédito, ou eu tenho medo que isso vire uma bola de neve. Cartão de crédito que não se paga vira uma bola de neve. Beleza, o que ela fez, irmãos? Mulheres, o que vocês fariam? A minha esposa virou pro lado e dormiu. E eu fiz buraco no chão da quarto, né? Porque eu andei a noite inteira pensando o que eu ia fazer para aquilo não virar uma bola de neve. E, meu Deus do céu, e pau, e quebrei a cabeça, e vou fazer. Vocês acham que eu consegui fazer alguma coisa? Não. Um dia antes de vencer meu cartão de crédito, o meu pai me ligou e falou assim, Deus mandou eu te dar um presente. Estou depositando na tua conta. Não vou falar o valor que ele depositou, porque ele deu bem mais do que o cartão, porque senão ele vai pedir o troco, né? Vai que ele fala assim, não, era menos. Vai que ele fala assim, me devolve tanto, né? E Deus honrou e resolveu aquele problema. Só que, irmãos, o que eu quero contar para vocês sobre isso? Deus resolveu o problema, mas eu estava errado. Amém? Eu tinha que ter cuidado melhor. Eu tinha que ter sido mais cuidadoso. Mas Deus, mesmo assim, Ele nos honrou. Amém? Irmãos, o dinheiro é um bom servo, mas ele é um péssimo senhor. O dinheiro tem que nos servir e não nós servirmos ao nosso dinheiro. Amém? A gente não pode simplesmente ficar perdendo o sono por causa de dinheiro. Nós precisamos organizar a nossa vida para que a gente não precise passar por aquilo. Irmão, mas depois daquilo você nunca mais teve problema? Irmão, você tem o problema todo mês. Só que agora existe um limite. Já aconteceu lá em casa de chegar no dia, o nosso cartão fecha dia 26. Eu chegar no dia 15, dar o cartão, põe no bolso e ninguém usa cartão mais. Mas tem que comprar não sei o quê. Quebra o cofrinho, sei lá, assalta o Milton Neto, o cofrinho dele de moeda, vai lá, compra, depois a gente devolve e assim vai. Mas o cartão de crédito nós não usamos mais. E é assim que é. Amém? Nós precisamos entender que nós precisamos cuidar disso. Sexto princípio, irmãos, princípio do planejamento. Talvez esse seja o mais importante dos princípios não espirituais, que é o que nós podemos fazer fisicamente, esse talvez seja o princípio mais importante. Irmãos, a maioria das pessoas não planeja fracassar. Fracassa por não planejar. Amém? Nós precisamos entender que nós precisamos planejar as coisas. Nós precisamos entender que a gente precisa planejar o nosso futuro. O que será da minha vida daqui a 10 anos? Quantos filhos eu vou ter? Como vai ser? Onde eu vou morar? Nós precisamos pensar nisso. Porque senão vai chegar a hora que você vai ter que tomar uma decisão e você não vai estar preparado para tomar aquela decisão. Quem não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. Amém? Se eu não decidir, eu quero estar em tal lugar, qualquer lugar que eu chegar resolver o problema. Eu brinco com os jovens, eu quero comprar um carro. Que carro? Qualquer carro. Então ótimo, eu vou pegar um carrinho de fricção e vou dar para você de presente. Nós precisamos entender o que nós queremos. Nós precisamos entender aonde nós vamos. Amém? Lucas 14, 28 e 30 diz assim. Abre esse, irmão, que esse é maiorzinho. Irmãos, dificuldades financeiras são escolhas pessoais. Nós decidimos ter quando ignoramos a importância do planejamento financeiro. Amém? Lucas 18, 28 ao 30 diz: Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com o que acabar? Para que não aconteça que, depois de haver posto os alicerces, e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: Este homem começou a edificar e não pôde acabar. Irmão, vou falar de novo para vocês gravarem. A maioria das pessoas não planeja fracassar, fracassa por não planejar. Nós precisamos aprender a planejar o nosso futuro.
Amém? Nós precisamos aprender a decidir o que nós queremos para o nosso futuro. Se nós não planejarmos o uso do dinheiro e gastar conforme nossos impulsos, nós vamos ter problemas. Nós precisamos entender exatamente o que nós podemos gastar. Se eu ganho 1.000, eu posso gastar no máximo 900. Amém? E isso precisa estar dentro do meu limite. Isso precisa estar planejado para fazer isso. Se nós estivermos endividados, sair dessa situação também começa com planejamento. Amém? Para nós alavancarmos a nossa vida financeira, nós precisamos pôr no papel o que nós temos e o que nós precisamos fazer. O que entra e o que sai de dinheiro. Planejamento, irmãos, não é fácil de fazer. Porque às vezes a gente não sabe o que nós queremos. Amém? Às vezes a gente não tem ideia do que nós queremos lá na frente. Mas por que um planejamento é tão importante que nós façamos e coloquemos ele no papel? Todos aqui fazem, os mais novos acho que não fizeram, mas todo mundo fez o projeto de vida desse ano, certo? No começo do ano. Fizemos? Fizemos, né? Todos anotaram os pedidos que fizeram para Deus? Sim ou não? Todos lembram de cabeça sem ver o que está anotado? O que foi pedido para Deus? Todos os pedidos? Lembram ou não? Não, né? Alguns lembram, irmãos, outros não. Sabe por quê? Porque o normal nosso é esquecer as coisas. Por isso que um planejamento anotado, ele é muito mais fácil de ser controlado. Irmãos, eu comprei um carro, agora quase 4 meses que eu troquei de carro. Eu sei quando vai ser a última parcela do último ano, em 2025, 26. Amém, irmãos? Mas fala assim, você é louco? Não. Só que eu sei que até 2026 eu tenho tantos reais que eu não posso mexer. Que é um dinheiro que já está comprometido. Eu tenho mais o valor do aluguel, mais o valor da luz, mais o valor da água. Se a gente não tiver isso, a gente não tem a real situação que nós estamos. Eu sou autônomo, irmãos. Tem mês que eu ganho muito, tem mês que eu não ganho muito pouco. Tem mês que se eu pegar o mês que eu ganho muito, se eu gastar desordenadamente, no mês que eu ganho pouco, eu não vou ter dinheiro para pagar as contas. Amém? Nós precisamos entender que o planejamento nos auxilia e nos ajuda muito nessa parte. 7º princípio, irmãos, penúltimo, prometo que estou acabando. O princípio do que é necessário. Irmãos, antes de comprar qualquer coisa, nós precisamos fazer algumas perguntas para nós mesmos. A primeira pergunta é: eu realmente preciso daquilo? Como eu falei, eu preciso ter uma Ferrari? Preciso? Não, né? Segunda pergunta: o que eu vou fazer com aquilo justifica eu comprar? O que eu vou fazer com o que eu vou comprar justifica? Justifica eu pagar 5 mil reais numa televisão de 80 polegadas se eu posso assistir exatamente a mesma coisa numa de 40 que custa 1.000 e pouco? Justifica? Terceiro ponto, eu tenho condições de pagar? De novo, irmãos, ter condições de pagar não é o valor que se enquadra no teu cartão de crédito. É ter condições de pagar caso aconteça alguma coisa, eu mesmo assim tenho condições de pagar. Quantos esperavam que a gente ia ter uma pandemia? Ninguém estava preparado para ter uma pandemia. O mundo não estava preparado para ter uma pandemia. E quem tinha dívida, a situação com certeza só piorou. Com certeza essa bola de neve cresceu. Por quê? Porque o faturamento das empresas baixou. Muitas pessoas perderam emprego. E isso vira um efeito cascata, é um efeito dominó. Eu devo 20 para o Marcelo, não pago, o Marcelo deve para a Manu, e assim vai indo. O meu problema não é mais eu e o Marcelo, é eu, Marcelo, a Manu. Vocês entendem, irmãos? Nós precisamos entender isso. Comprar aquilo justifica comprar? Eu vou ter condições de arcar com aquela dívida? Quarta pergunta, e talvez a mais importante: como isso me ajuda a cumprir os propósitos de Deus para mim? Como isso me ajuda? Eu comprar um relógio de 15 mil reais vai fazer eu ganhar mais pessoas para Jesus? Ou não? Vai fazer eu alcançar mais vidas para Cristo? Eu acho que não. Amém? E olha que eu gosto de relógio, irmãos. Mas eu acho que não vai resolver. E última pergunta: se eu não comprar, o propósito de Deus estará prejudicado? Existem perguntas que são para nós não comprar, mas existem perguntas que são para nós comprarmos. Amém? Existem coisas que nós precisamos investir. Existem coisas que nós precisamos querer crescer.
Uma Bíblia com comentários é uma coisa que a gente precisa comprar. Um livro que vai edificar minha vida é uma coisa que a gente precisa comprar. Amém? Um seminário que vai ter lá, que vai falar comigo, é uma coisa que eu preciso investir o meu tempo, investir o meu dinheiro. Nós precisamos entender as coisas que valem e as que não valem. E o último ponto, irmãos, depois que nós colocarmos os 7 pontos em ação, é o princípio da poupança e do investimento. Irmãos, vocês vão falar assim, irmão, mas eu estou cheio de dívida, eu não ganho nem o que eu consigo para pagar. Exatamente. Primeiro a gente põe os outros princípios em dia, depois a gente começa a poupar e investir. Amém? Se você tem uma dívida que você paga de juros R$50 por mês, não adianta você querer pôr na poupança R$100 por mês. Vai e pague a dívida de R$50 por mês, porque ela vai comer o teu 100. O dinheiro que vai render no investimento não vai ser maior do que o dinheiro que você paga de juros na dívida. Amém? Nós precisamos começar com o planejamento a gente consegue identificar aonde nós temos perdido e aonde nós temos ganhado. Gaste menos do que você ganha e invista a diferença. Por que nós precisamos investir, irmãos? Por que nós precisamos aprender isso? Isso é difícil para o brasileiro, nós não temos essa cultura. Nós não fomos ensinados na escola a investir dinheiro, a guardar dinheiro. Nós não fomos, é uma cultura que estão tentando implementar agora, que é nova no nosso país. O americano, se você perguntar para um jovem americano e perguntar assim, o que você quer primeiro? Comprar o teu carro ou conseguir o teu primeiro milhão? Qual que é a resposta dele? Conseguir o primeiro milhão. Sabe por quê? Porque ele sabe que a partir do momento que ele conseguir juntar dinheiro, o carro vai ser consequência. Ter o celular do ano vai ser consequência. Pergunta para um brasileiro. Eu quero comprar uma Saveiro, rebaixar ela, grudar ela no chão, andar na rua arrastando ela. Irmãos, o menino está errado? Não está, sabe por quê? Porque ele foi educado daquele jeito. A cultura dele é aquela. É a forma como ele foi criado. Né? Eu gosto muito de futebol, irmãos. Mas volta e meia a gente vê um jogador que não era nada, aí ele explode, ganha muito dinheiro, aí ele acaba a carreira dele, porque a carreira é muito curta e ele fica pobre de novo. Sabe por quê? Porque é fácil tirar o cara de dentro da favela. Difícil é tirar a favela de dentro dele. Ele continua com a mentalidade de quando ele morava na favela. Entende? Que ele não usou aquilo que ele ganhou para se desenvolver, para crescer, para amadurecer. Não. Ele faz o que ele está acostumado a fazer. Nós precisamos entender que a nossa mentalidade precisa amadurecer. Se nós queremos mudar a nossa vida, as coisas, a forma como nós pensamos a vida precisa mudar. Amém? Se eu quero ter uma vida financeira melhor, a forma como eu vejo meu dinheiro precisa mudar. Precisa sair do normal. Amém, irmãos? E por último, irmãos, é uma das frases que eu mais gosto no mundo, porque ela fala muito comigo, e ela faz eu ficar esperto. Ela faz eu ficar atento às coisas que acontecem. Precisamos planejar a nossa vida espiritual como se Jesus fosse voltar daqui 10 segundos. Nós precisamos estar prontos para a volta de Cristo. Se Ele voltar agora, você vai para o céu ou você fica. Isso é o mais importante de tudo. Amém? Mas nós precisamos planejar a nossa vida financeira como se nós fôssemos viver mais 100 anos. Se eu só planejo a minha vida financeira para viver mais 5 anos, se eu viver 6 anos, o último ano vai ser um desastre. Se eu viver 10 anos, então, estou morto. Eu preciso planejar a minha vida para viver daqui 100 anos. Eu preciso construir projetos que eu possa colher daqui 100 anos, daqui 50 anos, daqui 30 anos. Por quê? Porque nós não sabemos como vai ser o dia de amanhã. Amém? Nós não sabemos o que Deus tem para nós amanhã. Eu tenho amigos meus que são missionários, de lá 20, 21, 22 anos, que estão se preparando para ir para a África, para pregar a palavra de Deus. Irmãos, é um cara que tem uma outra visão. Ele tem um chamado específico para aquilo. Mas nós podemos ser missionários aqui. Nós podemos ajudar as pessoas aqui. Nós podemos cuidar das pessoas aqui. Só que se nós estivermos com a nossa vida toda arrebentada, financeiramente falando, espiritualmente falando, como que nós iremos cuidar das outras pessoas? Como que nós iremos abençoar a vida das outras pessoas? Amém? Então, de novo, nós precisamos planejar a nossa vida espiritual para Jesus voltar agora. Se Jesus voltar agora, eu vou para onde? Eu vou para o céu ou vou para o inferno? Se Jesus voltar agora, eu fui ou eu fiquei?
Mas se Jesus demorar mais 100 anos para voltar, o que vai ser da minha vida até lá? O que eu vou fazer até lá? Nós precisamos ter isso. Amém? Coloque-se de pé. Coloque a mão no seu coração. E eu quero orar por você. Deus, nós queremos te glorificar por esse dia, Pai. Queremos te pedir, Senhor, que o Senhor esteja falando conosco, Pai. O Senhor esteja mudando, Deus, o nosso coração. O Senhor esteja mudando, Deus, a nossa mente, Pai. Nós precisamos, ó Deus, ter uma mente renovada pelo Senhor, Pai. Nós precisamos, ó Deus, ter uma nova forma, Deus, de entender as coisas, Pai. Nós precisamos do Teu toque para isso, Paizinho. Abençoa, Paizinho, os nossos corações agora, Pai. Tira, Deus, todo medo, Pai, toda dificuldade, Pai, que nós possamos, ó Deus, colocar os nossos olhos no Senhor, Pai, que nós possamos, ó Deus, colocar, ó Deus, a nossa mente no Senhor, Pai, que nós possamos aprender, ó Deus, a lidar com as coisas terrenas, Pai, como o Senhor quer que nós lidemos, Pai. Abençoa, Deus, a nossa mente, Pai, para que nós possamos ter a sua mente, Pai. Abençoa, Deus, o nosso coração, ó Deus, para que a Bíblia esteja enraizada nele de tal forma, Pai, que a maioria desses princípios que foram falados aqui, ó Deus, já estejam dentro dele de forma natural, Paizinho. Nos ajuda, Deus, a plantar, ó Deus, bênçãos, Pai, plantar, ó Deus, em solo fértil, Pai, para que as nossas finanças, os nossos ganhos, Pai, possam ser multiplicados, ó Deus, possam ser abençoados, Pai, e que principalmente eles possam ser utilizados para cumprir a Tua obra, Deus, para cumprir, ó Deus, o Teu propósito nas nossas vidas, Pai. Nos dá sabedoria, nos dá graça, Deus, e fala conosco, Pai, que essa semana seja uma semana especial, Pai, seja uma semana, Pai, que nós possamos reorganizar a nossa vida, Pai, que nós possamos, ó Deus, nos reenquadrar, nos readequar, ó Deus, que nós possamos, ó Deus, nos readaptar, ó Pai, para que nós possamos plantar agora, Deus, e colher, ó Deus, que nós possamos andar, ó Deus, que nós possamos avançar, ó Deus, debaixo da Tua bênção e da Tua mão poderosa, Pai, em nome de Jesus, ó Deus. Amém, Pai. Amém. Glória a Deus. Vamos dar uma salva de palmas bem forte para Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amados, pode se assentar. Amados, algo assim que me chamou muita atenção, que o meu tio falou na pregação, é que Deus não precisa do nosso dinheiro. E realmente não precisa. Daí eu te faço uma pergunta, mas se Deus não precisa do meu dinheiro, por que então eu tenho que dizimar? Entregar o dízimo na igreja? Primeira resposta sua vai dizer assim, não, mas é que a igreja precisa pagar aluguel, pagar luz, pagar, né, água, e realmente precisa mesmo. Mas, amados, quando Deus fez esse princípio de nós entregarmos a Ele, primeira coisa, Deus instituiu o dízimo não por causa dele, mas por causa de nós. É nós que precisamos. O dízimo não foi feito para nós abençoarmos Deus. O dízimo foi feito para Deus nos abençoar. Mas quando nós entendermos que nós é que precisamos de dizimar para receber a bênção de Deus, vai mudar a nossa maneira de ver as coisas. Porque o dízimo foi feito para o homem, e não o homem para o dízimo. Não sei se estou conseguindo me fazer entender, mas, amados, Deus não precisa, mas eu preciso. Por quê? Porque quando eu faço isso, eu honro ao Senhor vou até ler, porque quando eu honro ao Senhor com a minha fazenda, com os princípios de todas da minha renda, eu estou dizendo assim o seguinte para mim mesmo: eu confio mais em Deus do que no meu trabalho, do que na minha renda, do que na minha fazenda, do que nos meus bens. E quando eu confio mais em Deus do que nas coisas, eu começo a ser senhor das coisas e não ser servo das coisas. E o meu tio falou assim que
que nós temos que ser servo de Deus, mas senhor do dinheiro. Por quê? Porque o dinheiro é um péssimo senhor, ele quer nos escravizar, e nós não podemos ser escravo do dinheiro. Amém, queridos? Nós não podemos ser escravo do dinheiro. O dinheiro foi feito para nos servir, não para que eu venha ser servo, escravo do dinheiro. Então o princípio de honrar a Deus é isso, é confiar mais na provisão de Deus do que no meu trabalho, do que no meu próprio esforço. Então não preciso trabalhar? Preciso trabalhar, mas não preciso achar que aquilo é o meu Deus. O meu trabalho não é o meu Deus, o dinheiro não é o meu Deus, as coisas não é o meu Deus. Amém, queridos? Então você que vai dizimar, ofertar, né, pega o seu envelope, nós vamos estar orando, nós vamos estar ungindo a sua mão, né, e quando eu estiver orando, pode vir aqui à frente, nós vamos estar ungindo a sua mão. Pai, nós queremos agora neste momento, Deus, continuarmos adorando a Ti, Deus, através dos nossos dízimos, através das nossas ofertas. E eu quero te pedir, meu Deus, que o Senhor esteja derramando uma bênção sem medida sobre cada um de nós, Pai, que nós possamos mesmo, Pai, ter o privilégio de sermos colaboradores na Tua obra, Pai, na Tua casa, meu Deus, e te pedirmos, Pai, que o Senhor esteja honrando a cada um de nós, através da nossa disposição de ofertarmos, de entregar os nossos dízimos, nossas ofertas a Ti, meu Senhor, sabendo que é o Senhor é o detentor de todas as coisas, meu Pai. E eu te peço que o Senhor esteja abençoando a cada dizimista, cada ofertante dessa manhã, Pai, que o Senhor esteja derramando uma bênção tal sem medida, que dela devenha a maior abastança na vida de cada um dos teus servos. Eu quero ministrar a tua igreja com a boa medida, recalcada, sacudida, transbordante sobre a vida de cada um dos teus servos, em nome de Jesus. Amém, queridos? Você que vai ofertar, dizimar, pode vir aqui à frente, nós vamos estar na... Tem sido tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tem sido tão bom pra mim. Glória a Deus, glória a Deus. Amados, nós continuamos com a nossa confiança, que nós tenhamos uma alma próspera. Amém? Deus quer que nós tenhamos uma alma abençoada, curada, sarada, né? E Deus quer quebrar toda essa fortaleza de angústia, de opressão, de depressão, né? Toda a ferida na alma. Deus quer nos limpar, nos sarar. Por quê? Porque Ele quer que nós tenhamos corpo sarado, alma sarada e o espírito excelente para nós morarmos com Ele. Amém, queridos? Então não falte, venham, convidam alguns amigos que você conheça, que esteja passando por alguma enfermidade na alma, né? Para que Deus possa estar nos abençoando e nos curando. Terça-feira, reunião de oração. Na terça-feira, mas nós estamos assim, continuando com o estudo de domingo. Nós vamos falar alguma coisa também sobre finanças na terça-feira. Amém, queridos? Vamos ficar em pé? Quero te agradecer pela tua vinda, pela tua visita. Que Deus te abençoe poderosamente, que Deus te honre, te fortaleça, te dê força, te dê graça, e que você tenha uma semana de muita conquista, de muita vitória,
que você possa ser mais, muito mais do que vencedor. Amém? Pai, muito obrigado, Deus, por esse momento, Pai. Obrigado pela vida do Miltinho, Deus, pela palavra que ele trouxe, Pai, para que isso mesmo venha, Pai, ser educado em cada coração, Pai, que nós possamos mesmo, Pai, não só sermos ouvintes, mas que nós possamos colocar em prática todos os princípios que nós aprendemos nesta manhã, meu Deus, para que assim seja, nós tenhamos, Pai, uma condição financeira, uma bênção financeira em todas as áreas das nossas vidas, Pai. Dá-nos, Pai, uma semana de bênção, de conquista, Pai, que em tudo nós possamos ser mais do que vitoriosos, e que o grande amor de Deus, Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a mais doce comunhão do Espírito Santo seja sobre cada um de nós, hoje e para tudo sempre. Amém, queridos? Até a próxima semana.